Mais uma vez estamos aqui para compartilhar outra reflexão da Palavra de Deus, só que hoje ela é mais expositiva, exegética. Aplica-se para a vida espiritual, mas se trata de dificuldade de entender certos textos da Palavra de Deus. E o que nós vamos falar aqui, expor, é sobre aquele episódio em que Davi manda fazer o censo de Israel, ordena a Joabe, o exército o general do seu exército, para fazer o censo. E vemos ali desde o início que Joabe não concorda, vê e até aconselha Davi a não levar avante esse plano. E Davi insiste e prevalece a sua ordem. Ele faz o censo. E aquele censo não estava de acordo com a vontade de Deus. Naquela iniciativa, naquele ato, Davi pecou. Mas a questão aqui é o seguinte, que o pecado estava em Davi fazer o censo? Não. Nós encontramos lá em Números capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 26, versículo 2, Deus em duas ocasiões ordenando Moisés fazer o censo de Israel com o objetivo de saber quantos homens acima de 20 anos existiam em Israel aptos para combate na guerra. Jesus mesmo disse que o rei sábio é aquele que antes de ir para a guerra faz então um censo para saber se com seu exército ele pode vencer o outro ou não, ou ser derrotado, né? E era comum, mesmo quando Davi guerreava e os reis de Israel ir para uma guerra, antes disso fazia o censo para saber o contingente militar que tinha. Mas aqui nós encontramos Deus repreendendo Davi e trazendo um juízo, uma praga como punição por aquele pecado. E nós podemos entender aí que pelo contexto, pela maneira como Joabe exortou Davi, a questão não estava no censo, mas a intenção, porque Davi queria fazer o censo. Nós vemos aí que do capítulo 18 até o capítulo 20, Davi já havia sido confirmado no reino, conquistado todos os seus inimigos e dominado, estendido o seu reino sobre toda a terra da promessa que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O seu reino estendia da fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Era a terra prometida, agora sob o domínio de Israel, no reinado de Davi. O que nós entendemos aí é o seguinte: agora Davi, o poder sobe à cabeça e ele planeja estender o seu reino, transformando num império, um domínio imperialista, estendendo sobre outras nações que Deus não permitiu, que não incluiu na área da promessa, da terra da promessa. E ele então manda fazer o censo e tinha um exército poderoso que poderia realizar isso, de 1.570.000 soldados aptos e treinados para a guerra. Mas Deus o repreendeu. E aí manda o profeta lá fazer uma proposta para ele. Ele não ia ficar impune por causa dessa iniciativa, desse propósito. 3 anos de fome, seca e fome, 30 dias, um mês de perdendo na guerra, sendo afligido e derrotado pelos seus inimigos, e 3 dias de praga, de morte em Israel, causada pela intervenção divina. Davi entra em grande desespero e então disse: caia eu nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso. E de fato aconteceu. A misericórdia significa aquele atributo de Deus que o leva a suspender o que merece castigo do seu castigo. E então a justiça que ele merece
ao ser punido pelo seu pecado, Deus suspende, né? E aí Deus então começa a agir 3 dias e foi matando pessoas. O anjo do Senhor foi matando pessoas em Israel. E chegou o momento que já tinha morrido 70.000 soldados e o anjo chegou para executar pessoas em Jerusalém. E nesse momento tudo indica que ele estava orando e outros também, e Deus mudou de opinião. Lá fala arrependeu, mudou de propósito, porque havia ali uma atitude de arrependimento. E foi aí que Deus suspendeu aquele castigo. E Davi comprou aquele celeiro ali de Araúna e ali ofereceu os sacrifícios, apaziguando a ira do Senhor. E o anjo cessou de matar. Muito bem. O que nós vemos aí, outra dificuldade no texto, né? Primeiro por que ele proibiu, puniu Davi por mandar fazer o censo, se ele mesmo, Deus no passado, havia ordenado que isso deveria ser feito para saber o contingente de soldado que tinha em Israel. Nós já vimos aí porque a sua intenção era fazer um império e provavelmente ele queria começar pelo Egito, que era o celeiro daquele mundo do Oriente Médio. E uma forma até mesmo de, vamos dizer assim, de revanche por causa dos anos, né, de escravidão que Israel viveu ali. Então, vamos conquistar o Egito. E Deus, então, proibiu, não permitiu que isso acontecesse. Esse espírito de dominação imperialista. Nós nunca devemos ultrapassar os limites da promessa de Deus. Deus prometeu toda aquela terra que ele já estava dominando sobre ela para Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele queria ir além. Nós nunca devemos, reitero, ir além das promessas, daquilo que Deus nos prometeu, nos permitiu, para prejudicar outras pessoas. A outra questão, para concluir, é o fato de ele é que pecou, como ele mesmo disse lá na oração: Senhor, eu é que pequei, agora o Senhor está querendo matar as pessoas aqui em Jerusalém, né? Então, Deus não é injusto. Esse texto leva pessoas, às vezes, sem muita compreensão, a achar que Deus é injusto, matar inocente por causa do pecado de outro. Não é o caso aqui, né? Deus jamais faria isso. Deus é justo e ele sempre age de acordo com a lei moral da justiça, que rege o seu governo, o seu caráter, que é a essência da sua natureza, que é o amor, que nunca pratica o mal. Muito bem. Então, por quê? Porque aquelas pessoas que morreram é porque já estava no plano de Deus eliminá-las. Como soldados haviam praticado injustiças, maldades lá nos combates, e Deus tinha um acerto com elas e aproveitou então aquele momento para eliminá-los, né? E Deus sabia que no caso que Davi executasse esse plano, esses que estavam morrendo e que haviam praticado matanças, crueldades na guerra, crimes de guerra, então iriam praticar mais maldades e fazer pessoas inocentes sofrer nas conquistas de guerra de Davi. Portanto, Deus é sempre justo. Deus sempre age de acordo com a sua justiça. E naquele caso ali, ele estava acertando as contas com maldades e crimes do passado daqueles soldados. Portanto, fica aqui essa exposição. O censo não foi a causa do castigo de Deus. Foi a intenção de Davi, que deixou o poder subir na sua cabeça e querer ir além daquilo que Deus lhe permitiu. E aqueles homens morreram, não por causa do pecado de Davi, mas porque Deus estava aproveitando a ocasião para acertar com eles as injustiças que haviam praticado.